Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, no versículo de número 1. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamavam, e a casa do Senhor se encheu de fumaça. Aleluia. Só até aqui para a meditação do povo de Deus. Podem se sentar dando glórias a este Deus maravilhoso. Deus já tem falado nesta noite. Deus, Ele já tem ministrado uma palavra profética nesta noite, e eu creio que Ele vai continuar falando. Quando eu estava meditando na palavra do Senhor Deus, pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus uma palavra, para que pudéssemos estar aqui ministrando, Deus colocou esse texto no meu coração, a qual nos fala sobre o chamado de Isaías. Todos nós sabemos de como era a vida do profeta Isaías. Isaías, que ele fora chamado por Deus para revolucionar a nação de Israel. Todos nós sabemos que a glória de Deus sobre a vida do profeta Isaías era tão grande que nenhuma nação podia se levantar contra Israel, porque a unção de Deus estava sobre o seu povo. Vemos que este profeta fora levantado por Deus em tempo de crise, em tempo de aflição, em tempo a qual o pecado estava predominando sobre a terra. Eu compreendo, meus queridos, é que no tempo de crise é que Deus levanta profeta. Eu quero ministrar uma mensagem cujo tema é revelado por Deus em tempo de crise. Podemos perceber que este profeta fora levantado por Deus em tempo de crise. Profeta Elias, ele fora levantado por Deus para profetizar em tempo de crise, a qual o pecado estava predominando, a qual o pecado já estava predominando sobre a nação de Israel. Mas eu entendo que quando Deus levanta um profeta, Deus levanta para fazer a diferença. Elias, ele era da terra de Tisbe. Elias, ele não tinha nome antes de Deus levantar ele, mas quando Deus levanta ele, Satanás fica furioso. Ei, meu querido irmão, não te preocupa, porque a prova que tu está passando, a aflição que tu está passando, é Satanás furioso, porque tu dá glória a Deus aqui na igreja, porque tu dá glória a Deus aqui no trabalho, porque tu dá glória a Deus em todos os lugares. Eu compreendo que Elias não tinha medo de nada. Tudo que Deus mandava ele falar, ele falava. Ele não tinha medo de Jezabel, ele não tinha medo de demônio, ele não tinha medo de principado de demônios, mas ele temia
Deus que tem a glória, é Deus que tem a autoridade, é Deus que tem a palavra. A última palavra não vem da tua mãe. Eu quero declarar que a última palavra não vem de ninguém nesta terra, mas vem do Senhor que te sustenta até hoje. Por isso que você está aqui. Chegou um ponto que Elias quis assistir, porque Jezabel estava revoltada contra ele, porque ele profetizava. Quando ele pensava que a sua história na terra estava acabando, quando ele disse para Deus: Deus, não aguento mais, aqui já acabou a minha história. Ele nem imaginava que Deus estava puxando apenas uma vírgula no ponto final da história dele. Quando alguém diz que não dá certo, quando alguém diz que não dá para continuar, aí Deus diz para o seu povo: olha, não desista, não temas, porque essa prova não vai te matar, esta luta não vai te provar, aleluia, esta luta não vai te matar. Eu entendo que os nossos problemas não são comparados com o nosso Deus, porque Deus é grande, Deus é poderoso. Ei, meu querido, você que passa por um problema, não te preocupa, porque Deus é maior do que os teus problemas. É só você clamar a Ele, que Ele vai te ouvir e vai te conceder a vitória. Quando eu falo de revelação, quando eu falo de homens e mulheres que foram usados por Deus em tempo de crise, eu me lembro de Davi. Davi, ele não tinha o tamanho para poder derrotar aquele gigante, ele não tinha aquela toda a força para poder derrotar o gigante, mas a unção que estava na vida dele não teve esta falha de ele derrotar o gigante. Quando todos de Israel, quando todos que faziam parte do exército de Israel estavam aflitos, pensando que tudo estava acabando, pensando que Golias ia vencer o povo de Deus, aí Deus levantou o menor para fazer a diferença. Deus levanta Davi para derrubar gigante. Nesta noite eu quero te dizer: se os crentes não quiserem, Deus vai usar você antes. Eu não estou falando de gigante físico, mas eu estou falando de gigante espiritual. A luta vem contra a tua vida, a tempestade vem contra a tua vida, mas resista, 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 porque a unção de Deus está sobre o povo de Deus. A Bíblia não diz isso, mas posso até imaginar. Naquele momento Isaías estava em um local específico, talvez estava fazendo algo cotidiano, quando de repente Deus brada lá no alto dizendo: Isaías, Isaías. Naquele momento talvez ele não quis entender, mas quando de repente ele começa a ter uma visão, de repente o céu se abre e ele começa a ver uma glória, ele começa a ver a majestade de
viu é uma que ele não percebeu. A primeira coisa que Isaías viu, ele viu o trono, ele viu o reino, ele viu o reino de Deus. Eu posso entender este versículo quando ele começa a ver este trono. Talvez naquele momento a unção de Deus já tinha invadido a sua vida. Talvez naquele momento a unção de Deus já havia predominado sobre o seu coração. Eu compreendo neste momento que agora ele começa a ver o reino, ele começa a ver o trono do Senhor. Em Mateus 6, versículo 13, na parte B diz: porque teu é o poder, o reino e a glória. Eu compreendo que Satanás tentou acabar com a visão de Deus. Ele tentou tirar Deus do local que ele estava. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria que os seus irmãos foram desamparados pelos seus irmãos. Mas quando Deus resolve mudar a história de José, totalmente fora mudada, ele fora governador do Egito e o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero te dizer que quando Deus quer exaltar, ele exalta, porque é ele que é, porque é ele que pode, porque é ele que tem poder. As pessoas por aí pensam que são alguma coisa, pensam por aí que só eles podem, só eles têm, mas eu compreendo que mesmo na aflição, mesmo na angústia, nós se humilhando diante da presença de Deus, a vitória é certa no povo de Deus. Tem muitas pessoas quebrando a cara porque não adoram mais a Deus. Tem para o culto para somente desfilar, tem para o culto para perder tempo, mas a palavra do Senhor nos diz que no momento da aflição de Jó, Jó não foi desfilar. Jó, ele estava naquele momento, ele poderia até se disfarçado, mas eu compreendo que ele rasgou as suas vestes, se humilhou e adorou a Deus. Eu quero te dizer que a tua humilhação move o coração de Deus, a tua adoração move o coração de Deus. Quando tu começar a adorar este Deus, tu vai ver o milagre de Deus sendo concretizado na tua vida. Levante as suas mãos neste momento. Levante as suas mãos neste momento. Eu quero profetizar nesta noite a unção de Deus. Se você acredita que Deus já está agindo no teu lar, glorifica este Deus. Se você acredita que Deus está ouvindo orações, glorifica este Deus. Porque quando tu glorifica, o inferno é saqueado e vem o céu e começa a mudar histórias. Levante as mãos e adore esse Deus. Te levanta, te levanta. Eu te trouxe aqui, diz o Senhor, nesta noite, para falar contigo. Eu, Senhor, estou abrindo uma porta. Mas não recuse de entrar nesta porta, porque algo para ti é grande, diz o Senhor. Satanás tem tentado acabar com a tua vida. Ele tem dito por aí que tu não ia conseguir continuar me adorando, diz o Senhor. Mas é o Senhor te escolher.
Glorifique, movimento, glorifique. Glorifique. Deus está me dizendo que movimento glorifica. Milagre vai acontecer nesta cidade. Em movimento glorifica. Satanás é mal pelo ambiente. Vai glorificando ele, vai. Deixa Deus usar a terra. Onde tu passa, Satanás fica furioso, porque ele vê o brilho que está em ti. Hoje eu, Senhor, falo contigo. Estou fazendo um mistério muito grande na tua vida. Aguarda aí uma surpresa, diz o Senhor, porque estou abrindo porta onde não tem porta, diz o Senhor. Estou decretando a tua vitória, diz o Senhor. E assim, diz o Senhor, é concretizado a tua vitória. Agora é
autoridade, que os talentos deles já estão nas costas. Xarabacando, a unção de Deus já está na vida de vocês. Agora basta só dar lugar e deixar Deus usar. Eu disse para Deus, ainda não entendi. Aí Deus me dizia, é porque estou levantando estes jovens como gravetos na terra para poder semear e semear o Brasil com o poder da minha palavra. Está sentindo a unção aí? Está sentindo a unção aí? Hoje pela manhã jejuei para com o propósito de estar aqui nesta noite, para que Deus pudesse fazer algo aqui nesta noite. Em um momento, quando eu estava aqui sentado pela manhã no louvor e adoração, eu escutando os jovens louvarem a Deus, Deus falando no meu coração: meu filho, eu estou no meio da minha igreja, mas tem muitos que não entendem isso. Estou no meio do meu povo, mas muitos não entendem isso. E eu dizia a Deus em pensamento: Deus, fale mais um pouco. Aí Deus me dizia: olhe, meu filho, diga para o meu povo que o verdadeiro avivamento está chegando para a vida deles. Eu disse: Deus, é bom demais, Senhor, isso é bom demais, eu creio, Senhor. Aí eu disse assim: Deus, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, a tarde vai começar pela mocidade, de jovem dando lugar, de jovem sendo arrebatado pelo Espírito Santo de Deus à tarde. Aí Deus me disse quando eu estava sentado ali: olha, meu filho, diga para o meu povo que estou levantando profetas e profetisas para revolucionar esta cidade com a minha presença. Deus usa o irmão para fazer a diferença. Diga para o irmão que está ao teu lado: Deus está te usando. Diga para ele, diga para ela: Deus está te usando. Sem acreditar, ele vai dar uma olhada bem alto. Diga para o irmão que está ao teu lado: a vitória é nossa. Diga para ele, diga para ela: a vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. Deixa Satanás tentar pelejar, mas ele vai cair por terra. A unção de Deus está sobre a tua vida. Deus sabe como tu tens se esforçado, e hoje Ele fala para ti: mais um pouco da minha unção mando sobre a tua vida. Para quando tu cantar, meu povo sentir mais da minha presença. Hoje recebe a unção de Deus sobre a tua vida. Levanta a mão, igreja. Levanta a mão e adora. Levanta a mão e adora. A unção de Deus está sobre a tua vida. É um mandamento para você adorar nesta noite.
hoje a história desta cidade vai ser diferente, porque Deus vai estar usando vasos nesta cidade, alimentando uma explosão de milagres haverá, porque a presença de Deus está com o seu povo. A primeira coisa que Isaías viu, ele viu o trono, ele viu o reino de Deus. A segunda coisa que Isaías viu, ele viu a santidade de Deus, algo que era impossível de um homem comum ver. Deus revelou para o seu filho Isaías. Isaías, como fora chamado para profetizar sobre a vida do Messias, ele vê a santidade de Deus. Ele vê os serafins adorando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você
no seu lado. Aleluia! Se for possível, você vai profetizar. Se for possível, você vai transmitir esta unção que está na sua vida. Se for possível, você vai deixar Deus lhe usar para a pessoa que está no seu lado. Vai profetizando aí, vai profetizando. Vai